Paz de Jesus. Nós vamos orar mais um pouco, amém? Mas vamos falar um pouquinho da palavra também agora. E nós vamos orar. Mais um pouquinho, né? Os irmãos vieram tão longe ali, não foi para não orar, é para orar. Os irmãos vieram lá da Capadócia. Os irmãos vieram de longe, né? Mateus capítulo 26, irmãos. Mateus capítulo 26. Olha aí, irmão. Glória a Jesus, irmão. Isso aí, ó. Tá vendo aí? Puxãozinho de orelha no domingo dá certo, né? Quantas pessoas tem online aí, irmão? 11, ó. Já dobrou. Tá faltando, mas dobrou já. Em tudo dá graça, né? Irmão, se tem culto, se tem um culto que eu não deixo por nada nessa vida, é o culto de oração. Esse aí é fundamental, irmãos. Sem oração, irmão, não tem igreja. Sem oração, irmão, ninguém fica de pé. Ninguém fica de pé. Ninguém. Sem oração, irmão, é só o verniz, é só a capa. Sem oração, irmão, a pessoa ela vive apenas uma ilusão. Porque sem oração não tem vida. Sem oração, irmão, não tem resposta de Deus. Sem oração não tem espiritualidade. Sem oração não tem. Então a oração é fundamental para a vida do cristão. É fundamental para a nossa vida. Então não existe cristianismo sem oração. Não existe. Não existe cristão sem oração. Não tem filho de Deus sem oração. Não existe uma pessoa que vai para o céu sem oração. Não tem como. É impossível. É impossível. Porque a nova natureza que Deus nos deu, ela vai querer. A palavra diz lá em Gálatas que o Espírito que em nós habita clama Abba Pai. Lá em Gálatas 4 diz isso. Então esse Espírito que está dentro de nós nos impulsiona a buscar a Deus, buscar ao Senhor Jesus. Então, irmãos, o Evangelho, ele precisa sempre, né, nos exortar, nos ensinar a buscar e clamar a Deus. Isso é importante e fundamental para poder vencer. Olha quantas, né, vira e mexe as gripes, doenças, né, que vai cometendo a nossa vida, vai nos atribulando, tristezas, angústias, aflições, desertos. Quantas coisas vêm sobre nossas vidas para poder nos abater, para tirar o nosso ânimo. Então nós precisamos, irmãos, estar firmes e constantes, orando e buscando a Deus, clamando a Ele, para poder vencer todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém? A palavra diz em Mateus 26, um versículo 41. Como diz aí, irmãos? Vigiai, para que não entreis em? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é uma realidade muito grande, irmãos. É muito grande. Jesus, na sua sabedoria imensa, ele está dizendo algo muito importante. Que precisa haver uma prática. Vigiar e orar é uma prática. Se é uma prática, irmãos, a gente não pode esperar que o tempo resolva as coisas. Não. O diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele vai lançar o quê? Tentações contra as nossas vidas. Ele vai observar a sua fraqueza, a minha fraqueza, e vai atacar, e vai lançar sobre nós as setas inflamadas, as tentações contra nossas vidas. Então, o diabo, ele não vai dar um tempo, ou seja, ele não vai esperar a gente se recuperar. Não. Se você e eu vencer ele, ele vai dar um tempo, mas porque ele vai ter uma outra estratégia para poder nos atacar. Mas, em momento algum, ele vai desistir de querer nos derrubar, de querer apagar a alegria do Espírito em nossas vidas. Em todo o tempo, ele vai querer apagar isso dentro de nós. A alegria, a vontade, o desejo de servir a Deus, de honrar a Deus, de buscar a Deus, de ser cheio do Espírito Santo.
Muitas das vezes o diabo, ele não consegue tirar um cristão da igreja, mas deixa ele acomodado. Essa é a função do diabo. Ele trabalha todo o tempo. Tem um livro, o título do livro é bem esquisito, né? Eu nem sei se eu lembro direito, mas é Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. É do mesmo cara que escreveu escreveu aquele livro, aquele filme lá, As Crônicas de Nárnia, que é um filme que é mais conhecido. E nesse livro, esse cara ele escreve, irmãos, que ele vai dizendo como que o diabo age na vida de uma pessoa, fora da igreja e depois que ela vai para a igreja. E uma das coisas mais interessantes assim é que o diabo ele trabalha na vida de um cristão para tirá-lo da igreja, mas se não conseguir, faça com que esse cristão busque o menos possível a Deus e que leve uma vida mais sem buscar a Deus possível. Porque ainda que essa pessoa seja salva, pelo menos ela não vai dar trabalho no reino das trevas, no reino do diabo. Porque um cristão, se ele não busca, não clama, não ora, não jejua, não se entrega para a vontade de Deus, ele não vai ser um problema no mundo do diabo. Ele não vai ser um problema no reino das trevas. Ele não vai ser uma pessoa que vai levantar a bandeira do evangelho, vai levar o evangelho adiante, vai trazer cura, libertação, o evangelho vai trazer entendimento, discernimento para as pessoas. Não vai fazer isso. Ele vai capengando. Vai chegar lá no céu cheirando fumaça. Mas ele não é um problema para o diabo. Ele não é um problema para o reino das trevas. Ele não vai conseguir saquear do mundo do diabo almas perdidas. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai escorregando no caminho. E o segredo está onde? Na oração, na busca, no clamor. Porque na busca e na aproximação que você tem de Deus, Deus vai iluminando os seus olhos, iluminando o seu entendimento. Vai dando discernimento para você. Para quê? Para você ficando livre das tentações e se aproximando de Deus. Então, quando Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito pode estar até pronto, mas a carne ela é fraca. Então, a nossa carne é fraca, não tem negócio com a nossa carne. A nossa carne é algo, irmãos, que nós não podemos negociar com ela. Se você quiser negociar com a sua carne, irmão, você vai perder todas, porque ela a carne não é aquela situação que diz assim, olha, se você me ajudar, eu te ajudo também. A carne não é assim. A carne é, quanto mais você me der, mais eu quero. E não tem retorno. É um buraco sem fim. Então a carne, irmão, ela sempre estará sendo fraca, sempre. Quando Jesus fala isso daqui, ó, versículo 36, irmãos, e 37, todos juntos, 1, 2, 3. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro, então lhes disse, minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai. Então Jesus estava no momento mais difícil do seu ministério, mais difícil. E o que ele foi procurar? O Pai. Ele foi procurar o Pai. Ele foi buscar Deus em oração, porque era um momento muito difícil. Então Jesus está mostrando com o seu exemplo o que devemos fazer. O que devemos fazer? Então na hora da angústia, Jesus foi buscar o Pai. Na hora da alegria, você busca o Pai também em forma de agradecimento. Você vai agradecer o Pai. Mas olha só que coisa interessante, irmãos, como a carne ela é fraca. No versículo 33 diz assim, 31, então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. É uma frase, a frase dele é certa ou errada? É uma frase cheia de coragem, né? É uma frase cheia de ousadia. É uma frase, irmão, que a gente fala. Senhor Jesus Cristo,
eu vou te amar, eu vou te seguir, eu vou até o fim com o Senhor. A gente não fala isso? A gente fala, a gente declara isso. Às vezes no culto, irmão, a gente está aqui, a gente louva, a gente está orando, a gente está declarando para Deus muitas coisas. Assim como Pedro também fez. Pedro também fez isso. Pedro está fazendo declarações para Jesus, assim como nós também fazemos. Continuando o texto, irmãos, versículo 34, o que diz aí? E aí o que disse Pedro? Ainda que eu seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a ele. Eles foram sinceros ou eles estavam mentindo? Difícil, né? Eles estavam sendo sinceros, irmãos. Eles estavam falando com toda a sinceridade do coração deles. Eles não estavam falando assim, eu vou falar que eu vou morrer, mas eu vou morrer nada. Não, eles não falaram isso, eles falaram com sinceridade. Eles falam com toda a sinceridade. Eles desejaram realmente. Eles ficaram ali, quando Pedro falou, a fala dele já empolgou todo mundo, e foi aquela coisa, sabe aquele negócio? Que um fala, o outro também fala, e vira aquela alegria, aquela coisa que contagia todo mundo, e pronto. Não é ninguém aqui, ninguém vai negar o Senhor, não. Nós vamos com o Senhor até o fim, até morrer. Então eles foram sinceros. Eles tiveram uma boa intenção no coração deles. Eles quiseram aquilo ali. Mas aquilo ali não foi suficiente. E é o que nós temos que entender, irmãos. Eu, você, os irmãos que estão ouvindo pela live, nós temos que entender que intenção é uma coisa, a prática é outra. Quando nós queremos é uma coisa. Às vezes a pessoa sai do culto querendo alguma coisa. Mas se não põe em prática, fica só na intenção. O diabo ganha força. E o diabo consegue lá passar a rasteira e derrubar a pessoa. Por quê? Só fica na intenção. Então nós não podemos ficar na intenção. Temos que pôr em prática as coisas do Senhor. Pôr em prática as coisas da palavra. Pôr em prática, no caso, a oração, a busca, o clamor a Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida de um cristão. Então Jesus chama Pedro, chama os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e fala, vamos orar. E aí Jesus chega e fala para eles, minha alma está angustiada até a morte, eu vou orar. Vigiai comigo. E eles não conseguiram fazer isso. Jesus volta e eles estão dormindo. Aí Jesus fala para eles assim, olha, não conseguisse vigiar comigo uma hora? Vigiai e orai para que não tenham tentação. Aí Jesus volta para orar de novo. Quando volta, eles estão dormindo de novo. Então Jesus Cristo vai dando alerta, vai dando para eles a exortação, olha, vocês precisam orar, porque vai vir a hora da tentação. E eles não suportaram. Por que não suportaram? Porque eles não vigiaram, porque não oraram. Então, se eles tivessem praticado o que Jesus falou, talvez eles teriam suportado. Por que não suportou? Porque a intenção, as palavras não se sustentaram. Por que não se sustentaram? Porque não houve a prática da oração, não houve a prática da vigilância. Então, o que acontece com a igreja, o que acontece com as pessoas, é justamente isso. São apenas palavras. Mas se não praticarmos isso no dia a dia, se não colocarmos no nosso coração de ouvir, de meditar na palavra, de orar, de estar nos cultos, se nós não colocarmos isso em prática, se nós não forçar essas coisas, se a gente não forçar a nossa carne, essa fraqueza da carne, ela vai ganhar força. E o diabo vai ganhar mais aproximação. Então por que o diabo não derrubou Jesus? Por que na cruz o diabo não venceu ele? Porque ele estava vigiando e orando. A carne dele também era fraca, mas ele estava buscando em oração. Ele poderia bater no peito e dizer, eu sou Deus. Mas ele não fez isso, ele deu exemplo de orar e de buscar a Deus. Então, irmãos, não adianta termos a boa intenção. Se durante o dia você coloca no seu coração, ou irmão, coloca no coração, que nem falei domingo, não, esse ano eu vou ler todo o Novo Testamento ainda, eu vou ler. Essa é uma intenção. Quantas intenções surgiram naquela noite que nós estávamos falando aqui? Deve ter surgido no coração dos irmãos intenções, mas na prática, quando você vai começar a ler a palavra, você tem que pôr em prática aquilo ali. Você tem que fazer uma força. A mesma coisa é a oração, a mesma coisa é o culto e qualquer outra coisa do Evangelho. Então, quando nós empregamos a força, como a palavra diz, então isso vai trazer estrutura para a nossa vida. O que traz estrutura? É a prática da palavra. É o que Jesus fala em Mateus 7. Aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha. Então, o que traz estrutura para a nossa vida não é a boa intenção.
A boa intenção é só uma ideia que veio na cabeça. A boa intenção, ela traz uma luz no nosso entendimento, ela traz uma alegria, um ânimo, mas é a prática que vai trazer a diferença para a nossa vida, é a prática que traz a estrutura para a nossa vida. Não adianta eu chegar em casa lá e falar assim, eu estou pensando em dizer para minha esposa quando chegar em casa, eu te amo. E adianta eu ficar só pensando em dizer eu te amo e não pôr isso em prática? Não é a mesma coisa. Eu posso ter a intenção de tratar bem minha esposa, eu posso ter a intenção de amar minha esposa, de amar o meu filho, mas eu não pôr em prática é totalmente diferente. Então é a mesma coisa, nós não podemos ter apenas intenções no coração, nós temos que pôr a prática dessas coisas, porque é o que vai fazer a diferença, é a prática. Então, irmãos, eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai nos direcionando para podermos aplicar mais um pouco, mais ainda nas nossas vidas essas coisas. Oração, jejum. Domingo quero falar sobre jejum. Amém, irmãos? Amém. E aí nós vamos... E jejum é aquela coisa, né, irmão? Vem a dor de cabeça, vem essas coisas, né? Se a gente não tiver o costume de praticá-la, vem essas coisas. Mas, irmãos, é uma arma de Deus que Deus nos dá muito poderosa mesmo, para vencer a carne. Se existe uma coisa que consegue vencer a carne, irmãos, é o jejum. O jejum é uma arma espetacular. Ela enfrenta principados e potestades que estão sobre a nossa vida. Então, irmãos, que nós possamos estar preparados, né? Domingo vamos falar sobre isso, e na segunda, terça, quarta, nós vamos estar praticando isso daí. Não todos os dias, é lógico, mas em um dia específico nós vamos praticar. Vamos pôr em prática isso daí. Amém? Nós vamos tirar essa vontade da carne, deixá-la mais para lá e nos envolver mais com o Espírito. Nos envolver mais com as coisas do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E a igreja do Evangelho, a igreja do Novo Testamento, eles praticavam um jejum, na verdade eles praticavam todas as semanas. Todas as quarta-feiras, a história diz que a igreja primitiva praticava isso. Então nós temos que estar dispostos. Deixar o cuscuz de lado. Né? Pistache. Pistache é luxo, não. Deixar o pistache de lado é fácil. Quero ver o pãozinho gostoso de manhã, né? Mas enfim, irmãos, são sacrifícios que nós vamos fazendo em prol, né, da espiritualidade. Então vamos orar mais um pouco, irmãos, em nome de Jesus. Se você sentir bem orar de pé, ora de pé. Se você sentir melhor orar de joelho, ora de joelho. Mas vamos orar mais uns 10 minutinhos. Amém? Fique de uma forma aí que você possa ficar, irmãos, que você vai ter comunhão com Deus. Amém? Quiser ficar em pé, fique em pé. Nós vamos passar orando e abençoando sua vida aí também, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar, irmãos, para que Deus venha capacitar, fortalecer. Me dá já o caderno de oração aqui, irmão. Pedi oração pela minha esposa, domingo para segunda nem dormiu, só tossindo. A Zena também. Marca aí a Zena também, irmão. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Os irmãos vão orar de joelho? Que bênção, irmão. Vocês vão ter que abrir a boca para orar, viu? Amém? Em nome de Jesus. Eu estou ouvindo as crianças do cultinho, então não está certo isso aí não. Ora, irmão. Abra a boca aí, vamos orar. Hein? Nós temos que aprender a orar, irmãos. Abrir a nossa boca, falar com um pouco mais, a voz mais alta. Nós temos que romper algumas barreiras, irmãos. Às vezes nós oramos de uma certa forma, a qual muitas vezes recebemos conselhos, setas, quando na verdade deveríamos abrir mais os nossos lábios, falar muito mais com o Senhor Jesus, nos importar menos, muitas vezes com quem está do nosso lado, para podermos abrir os nossos lábios e orar, suplicar e clamar a Deus e a sua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma posse do nosso ser, nos capacita, Senhor, fortalece nosso coração, sustenta, Senhor, totalmente o nosso ser. Em nome de Jesus, Espírito Santo, opera com graça, com poder, com sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, faz a obra poderosa, Senhor Jesus, sobre o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, opera com poder e graça.
Em nome de Jesus Cristo, quebranta os nossos corações, Senhor, quebranta o nosso coração, repreende todo o mal, Senhor, todo o poder das trevas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, sustenta a fé, o ânimo, a disposição de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, quebra, Senhor, as correntes, as barreiras contra as nossas vidas, nos ajuda a orar, Senhor, a suplicar, Senhor, a clamar o Teu santo nome, pois precisamos do Senhor agindo e operando dentro do nosso ser, apagando todo o passado, Senhor, nos revestindo do novo homem, que vive segundo a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, abençoa os nossos irmãos, Senhor, derrama a sua graça e seu poder, em nome de nosso Senhor Jesus, Espírito Santo. Senhor Jesus, opera em nossas vidas, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas diante de Ti, queremos se humilhar debaixo da Tua potente mão, como diz a Tua palavra, para que o Seu tempo, Senhor Jesus Cristo, possa nos ajudar, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos entrar diante do Teu trono, Senhor Jesus Cristo, diante da Tua face, com confiança, Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos sara, Senhor Jesus Cristo, que tira toda angústia, toda tristeza, Senhor. Reconhecemos o quanto, Senhor Jesus Cristo, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Opera, Senhor Jesus Cristo, o Teu querer, o Teu efetuar em nossas vidas. Senhor, nós queremos pôr em prática, Senhor Jesus Cristo, a vontade de orar, Senhor. Coloca o desejo em nossos corações de orar, Senhor, de jejuar, de ler a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ter a alegria da salvação em nossas vidas, Senhor. Assim como o Senhor nos deu exemplo de orar, de vigiar, Senhor Jesus Cristo, nós também queremos fazer o mesmo, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa guiar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos ser sal da terra, nós queremos ser luz, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Jesus Cristo, a cumprir os Teus mandamentos, que não são pesados, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a empregar força, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós queremos a cada dia, Senhor Jesus Cristo, reconhecer diante de Ti, Senhor, o quanto somos miseráveis pecadores, Senhor, mas o Senhor veio nesse mundo, pagou, Senhor Jesus Cristo, o alto preço por nossas vidas, pagou o resgate, Senhor, por cada vida, Senhor Jesus Cristo, deste mundo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela sua graça derramada, pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado por o Senhor ter enviado o teu Espírito Santo, Espírito qual, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito que nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, como estamos tristes, abatidos, Senhor Jesus. Senhor, o Teu Espírito Santo é aquele, Senhor Jesus Cristo, que nos guia na verdade, é aquele que nos dá entendimento, Senhor Jesus Cristo, da Tua palavra, e queremos buscar o Senhor, o Teu Espírito Santo a cada dia. Não queremos, Senhor Jesus Cristo, entristecer o Teu Espírito Santo, não queremos, Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma, Senhor, extinguir o Teu Espírito Santo em nossas vidas, mas queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra diz que o Espírito é o que vivifica, Senhor Jesus, é a carne para nada aproveita, Senhor. Então que nós possamos a cada dia se encher da Tua palavra, porque quando estamos cheios da palavra, estamos cheios do Espírito. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, nos colocar diante de Ti, buscando o Senhor todos os dias, Senhor Jesus Cristo. Queremos a cada dia, Senhor Jesus Cristo, não esmorecer na fé. Queremos ter o nosso coração, Senhor Jesus Cristo, avivado na Tua presença. Queremos, Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração venha estar fervoroso, Senhor Jesus, que o nosso Espírito venha estar fervoroso, Senhor. Nós não queremos ser morno nem frio, Senhor. Nós queremos ser quente na Tua presença, Senhor. Derrama a Tua unção sobre a Tua igreja, sobre os irmãos, Senhor Jesus Cristo, que têm fraquezas. Senhor Jesus, nós sabemos que uns são fortes, outros são fracos, Senhor. Então vai de encontro às nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a vigiar. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a batalhar, Senhor, com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos a cada dia, Senhor, levar o nosso entendimento cativo à obediência a Cristo, Senhor, para vingar toda desobediência quando for cumprida a nossa obediência. Espírito Santo, aniquila, Senhor Jesus Cristo, toda soberba, arrogância, presunção, toda altivez que se levanta, Senhor Jesus Cristo, contra o seu entendimento, contra tudo que se chama Deus dentro de nós, Senhor Jesus. Espírito Santo, nós queremos a cada dia, Senhor Jesus Cristo, nos colocar diante de Ti, reconhecendo que somos pequenos, Senhor, que nós viemos diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça em nossas vidas. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento, não para sermos inchados, Senhor, não para sermos soberbos e arrogantes e achar que somos mais que alguém, Senhor, de maneira nenhuma. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, nos humilhar debaixo da Tua potente mão, para que possamos levar adiante a Tua palavra, Senhor. Então ajuda a Tua igreja,
que o Senhor possa avivar, Senhor Jesus Cristo, a chama do Teu Espírito em cada coração. Senhor Jesus, irmãos que estão enfermos, repreenda, Senhor, toda a enfermidade. Os irmãos, Senhor Jesus Cristo, que se encontram, Senhor Jesus Cristo, com vírus, Senhor Jesus Cristo, dessa gripe, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, tudo que não provém de Ti, todo mal, seja aniquilado na vida dos nossos irmãos. Espírito Santo, muitos irmãos estão pedindo oração, muitos irmãos, Senhor Jesus Cristo, não vieram à igreja, Senhor, esse final de semana, porque estavam enfermos, Senhor. Espírito Santo, nós reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes, Senhor Jesus Cristo, nós somos negligentes à Tua palavra. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, a cada dia, Senhor Jesus Cristo, buscar a Tua palavra, Senhor. Porque, Senhor Jesus Cristo, sem a Tua palavra, sem oração, Senhor Jesus Cristo, nós vamos ficar fracos, Pai. E nós reconhecemos que a Tua palavra nos fortalece, Senhor. A oração, Senhor Jesus Cristo, fortalece, Senhor Jesus Cristo. Senhor, quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. E que o Seu poder seja derramado sobre cada um de nós, Pai. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, cheios da virtude de Cristo, Pai. Que ao nosso falar, Senhor, que não sejam as nossas palavras, mas a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, indo de encontro aos corações das pessoas que necessitam, que buscam, Senhor, o entendimento de Cristo em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, verdadeiramente, Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar mais um pouco, de pé. Vamos repreender todo mal, irmãos, em nome de Jesus, né, sobre os irmãos que se encontram enfermos, né? Vamos orar pela minha esposa, que também ficou enferma, né, irmãos? Mariane, Percy, Aparecido, Irmãzena, Mauro, Sara, né? Seu bebê recém-nascido, deu complicação no parto. Vamos orar pelo Reginaldo também e a Sádia, em nome de Jesus. Vamos orar para essas pessoas. Vamos repreender, irmão, todo esse espírito maligno, essa gripe. É tanta coisa que acontece na nossa vida, né, irmãos? E precisamos orar, repreender, em nome de Jesus Cristo, esse mal. Amém? Então, irmãos, vamos orar, irmão. Você vai repreender, irmão. Desautorizar todo o espírito maligno, essas setas. Amém? É usar de autoridade, irmão. Usar de autoridade. Às vezes tem alguma coisa te oprimindo, que te oprime, alguma coisa que vem sobre você, seja canseira, seja cansaço, seja fadiga. São tantas coisas que querem tirar de dentro de nós, né, a alegria do Espírito Santo, a perseverança. Então, tanto os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão pela live, você tem a oportunidade de orar na sua casa, então fique de pé e também na sua casa, aí, juntamente, no mesmo Espírito com os irmãos aqui. Para o que você está fazendo, se estiver fazendo outra coisa além de estar assistindo o culto, pare também de fazer, fique de pé e vamos estar orando, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedindo a graça de Deus sobre sua vida, sobre a vida de sua esposa, sobre a vida de sua família, em nome de Jesus, amém? Espírito Santo de Deus, coloca a vida de todas essas pessoas diante do Senhor, compradas com teu sangue na cruz do Calvário, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor pagou um alto preço por essas vidas, por isso, em nome de Jesus, abençoa poderosamente, repreende todo o mal, Senhor, toda enfermidade, Senhor Jesus Cristo, toda seta do maligno contra essas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, esses vírus malignos que vêm, Senhor Jesus, para abater, Senhor Jesus, a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, dá estrutura, Senhor Jesus Cristo, no corpo. Nós cremos, pois a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. E o Senhor mesmo disse que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então nós oramos para que a saúde seja restabelecida na vida dos meus irmãos, para que seja expulso toda enfermidade, assim como o Senhor expulsou a febre na vida, Senhor Jesus Cristo, da sogra de Pedro. Nós também oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha expulsar em nome de Jesus toda enfermidade contra a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que muitas vezes impede de ter comunhão, Senhor Jesus, com o corpo de Cristo. Opera com poder e graça sobre o seu povo, abençoa poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a saúde, Senhor Jesus, livra da seta,
setas do diabo, em nome de Jesus Cristo. Opera com poder e graça, ajuda aqueles que se encontram fracos, abatidos, sem força, aqueles que não têm ânimo, não têm disposição, Senhor, para vencer e lutar. O Senhor seja a força na vida e no coração de cada um dos meus irmãos. Vem o Espírito Santo de Deus, opera com poder e graça, faz a obra, Senhor Jesus, obra que homem nenhum nesse mundo pode fazer. Quebra as correntes, as cadeias do inferno, todo o poder de Satanás contra as nossas vidas, toda influência do diabo, em nome de Jesus Cristo nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus, toda ação maligna, toda seta, todo conselho, todo dardo inflamado, todo laço do diabo, toda tentação maligna contra as nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo, opera com poder e graça sobre o seu povo, desperta o nosso coração para buscar o Senhor, desperta o nosso coração uma alegria de estar em sua presença, alegria de receber o poder e a autoridade do teu Espírito, de meditar na sua palavra. Senhor Jesus, fala com seus filhos, fala no coração e na mente, Senhor, da sua igreja, e quando o Senhor falar, que o Senhor possa preencher os seus corações de alegria, para que possamos sentir, Senhor, e ser envolvidos por esta alegria, por esse poder, e assim, Senhor, possamos desejar então ainda muito mais, em clamar e buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que ainda são dispersos, aqueles que ainda não têm força, não têm ânimo, vai de encontro ao coração deles, e faz uma obra poderosa, Senhor Jesus Cristo. Quebra, Senhor, o poder do inferno contra a sua igreja, aniquila a influência de Satanás contra as nossas vidas. Queremos ser influenciados pelo Senhor, Espírito Santo, queremos ser conduzidos pelo Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Opera com poder e graça sobre o seu povo, guarda a vida dos nossos irmãos, Senhor Jesus, ajuda-os a vencer as lutas, as dificuldades, pois há muitas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco, que convém agregá-las, e nós que somos vasos, Senhor, queremos ser vasos de honra na sua presença, vasos idôneos para sermos usados pelo Senhor. Vem então, Espírito Santo de Deus, opera com poder e graça sobre nossas vidas. Queremos ser vasos em suas mãos, Senhor Jesus. Então tira toda a sujeira da nossa vida, todo o pecado, iniquidade, a transgressão do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Jesus, que a sua semente não cresça no meio de espinhos, mas que o nosso coração seja uma boa terra, Senhor Jesus, para que possamos frutificar para o Senhor, seja 30, 60 ou 100, mas queremos frutificar para Ti, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, ajuda-nos a buscar a espiritualidade, ajuda-nos a buscarmos sermos espirituais, a deixarmos toda a carnalidade de lado, Senhor Jesus, toda a obra da lei das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, pois não queremos apenas ser pessoas intencionais, mas queremos pôr em prática, pois bem-aventurado aquele que ouve as suas palavras e põe em prática. Então nos ajuda, Espírito Santo, pois nós não queremos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da sua palavra, para que possamos receber autoridade, para que possamos receber poder do Senhor. É necessária a prática do Evangelho, assim como o Senhor mesmo disse para os seus apóstolos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E assim eles fizeram, e assim eles receberam, e assim foram testemunhas do Senhor para anunciar o reino de Deus. Então nos ajuda a obedecer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a buscar a Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se nós queremos que as pessoas sejam salvas, irmãos, elas precisam encontrar pessoas que têm autoridade. Nós precisamos ter essa autoridade. Jesus, ele só iniciou o seu ministério, irmãos, quando ele foi batizado e foi buscar com muito mais intensidade. Então ele foi revestido de poder e graça. Então eu tenho certeza que há muitas ovelhas que não são desse aprisco, né, que não são do aprisco do Evangelho, e que precisam de vasos de Deus, e nós somos vasos de Deus, amém, irmãos? Só que nós, como vasos, precisamos estar separados para Ele, em comunhão com Ele, nos dedicando a Ele, para sermos usados por Ele também, em toda boa obra, como a palavra diz, amém? Os irmãos podem